Beleza, galera? Seja bem-vindo ao canal Master E. Prazer, eu sou o Luciano Santana. Se é a sua primeira visita aqui, já vai se inscrevendo aqui no canal e se for gostando da aula, dá aquele like para ajudar e fortalecer aqui o meu canal, tudo bem? Galera, no vídeo de hoje, aula de matemática, vamos falar da unidade 7 do capítulo 4 do livro A Conquista da Matemática. Então a gente vai falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, aula da unidade 7, como eu já disse, capítulo 4. Para você não ficar perdido na playlist, apesar de ter vídeos de viagens, compras, entre outras coisas de curiosidade, mas está organizado na playlist em pastas do ensino fundamental, tem todas as aulas do livro A Conquista da Matemática. Geometria a gente está gravando nesse ano, tem aula toda semana. E eu criei uma outra pasta para a galera do 9º ano, a gente começou com potenciação e muito mais aula. Então vem comigo, vamos começar a nossa aula de hoje. Está aqui uma figura no quadro, eu tenho três retas, reta A, reta B e a reta C. Essa reta é transversal a C e as retas A e B são paralelas. Isso quer dizer que elas não terão ponto em comum, elas vão prosseguir e nunca vão se encontrar. Todas as três retas estão no mesmo plano, nesse caso aqui, o meu quadro branco, tudo bem? Essa reta transversal C, ao cortar tanto a reta A aqui nesse pontinho que eu estou com o dedo, ou nesse outro ponto aqui na reta B, ela vai criar quatro regiões em cima, que está aqui a medida dos quatro ângulos, que eu já coloquei aqui para facilitar em preto e vermelho. Eu chamei o ângulo 1, esse ângulo nessa região, 2, 3 e 4. E aonde a reta C cruza a reta B aqui embaixo, também tem quatro regiões, que aí eu chamei 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho uma região que a gente diz que é interna entre as retas paralelas, que é toda essa parte, e essa parte aqui é uma região externa. Basicamente, pessoal, duas situações irão acontecer na maioria dos problemas que envolvem retas paralelas. Ou os ângulos serão opostos pelo vértice, ou os ângulos serão adjacentes e suplementares. Então, a gente precisa relembrar rapidinho o que é um ângulo oposto pelo vértice e o que são ângulos suplementares. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma medida, são congruentes. Lembrando que congruente em matemática tem a ideia de igual. Observando a figura, o que eu tenho? Quais são os ângulos opostos pelo vértice? O ângulo 1 e o ângulo 3, esses pretos aqui. Eu já deixei até nas mesmas cores para facilitar. Na parte de cima ainda, o ângulo 2 e o ângulo 4 são opostos pelo vértice, está em vermelho. Eles são congruentes também. O que está em cima funciona para embaixo. Os ímpares aqui, ó, o 5 e o 7, são opostos pelo vértice, são congruentes. E o outro par aqui, que é o 6 e o 8, o vermelho, também são. Então, basicamente, num problema, se você tiver medida em cima e medida embaixo, você vai igualar isso e vai resolver uma equação. A segunda situação que pode acontecer é que eles sejam adjacentes, ou seja, estejam um ao lado do outro, e sejam suplementares. Então, como que a gente resolve isso? Está aqui, ó, esses ângulos aqui, preto e vermelho, eles formam sempre pares de ângulos suplementares. Então, isso quer dizer que se tiver variáveis e números aqui, é só você somar e igualar a 180 graus. Lembrando que ângulos suplementares são ângulos que a gente soma e iguala a 180 graus. Para a gente continuar, tem outro conceito que eu gostaria de apresentar a você, que é ângulos correspondentes. O que ocorre, pessoal? Ângulos correspondentes, naquela situação onde eles têm uma reta transversal, são ângulos que estão na reta transversal, sempre um na parte interna e o outro na parte externa, no caso ali das retas paralelas. Então, vamos observar aqui o que eu estou falando. Eu tenho esses quatro ângulos aqui, com essa circunferência, essa outra circunferência. O que ocorre, pessoal? Esse ângulo 1, ele é correspondente ao 5. Observa que esse está na parte externa e esse está na parte interna. Da mesma forma que o 4 e o 8 são correspondentes, 3 e 7 são correspondentes, 2 e 6 são correspondentes. Interessante destacar, como aquelas duas retas A e B são paralelas, a gente vai ter uma propriedade. Esses ângulos correspondentes, eles serão congruentes. Ou seja, vem de novo aqui na figura. É como se essa circunferência aqui fosse exatamente igual a essa. Ou seja, essas quatro regiões é exatamente essa região aqui. Todas com a mesma medida. Então, o ângulo 1 tem o mesmo valor do ângulo 5. O ângulo 4 do 8. O ângulo 3 do 7. E o ângulo 2 tem o mesmo valor que o 6.
E o interessante é que, como tem as propriedades de ângulos opostos pelo vértice, todos esses ângulos pares aqui são iguais. Então é uma coisinha que você pode decorar que vai facilitar muito a sua vida. Você numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você sabe que os de posição ímpares têm a mesma medida e os ângulos pares também têm a mesma medida. Gente, isso vai facilitar muito a sua vida. Então você sempre vai pensar, caraca, os números ímpares têm a mesma medida ali, os ângulos ímpares, na verdade, né? E os ângulos pares também têm a mesma medida. E sempre que você combinar um ângulo par com um ângulo ímpar, pela maneira que eu escrevi ali no quadro, você sabe que eles são suplementares. E aí você vai ver que você vai resolver todos os seus problemas. Sempre colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode fazer até um rascunhozinho na sua prova, deixar isso desenhado, vai facilitar demais a sua vida. Então vamos fazer alguns exemplos. O exemplo número 1 está aqui no quadro, ó. Duas retas RS cortadas por uma transversal, RS são paralelas. Eu tenho esse ângulo 2x sobre 3 e tenho esse ângulo x menos 15. Também tem o A e o ângulo B. Eu quero saber quanto que vale A mais B. Como eu disse no começo da aula, basicamente você tem duas situações. Ou os ângulos serão suplementares ou eles serão opostos pelo vértice. Então, decorou aquele negocinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso vai facilitar a nossa vida. Tá vendo? Ó? Esse aqui é o 1, é 1, 2, 3, 4, né? 5. Ou seja, 1 e 5 são congruentes, são iguais. Se você não quiser pensar dessa forma, você pode pensar da seguinte forma. Como se você pegasse, imagina que a sua mão, ó, isso aqui, ó, seja a circunferência, tá certo? Ó, circunferência. Eu peguei isso aqui. Vamos supor que eu tirasse isso tudo daqui e fosse colocar aqui. Exatamente assim. Esse cara vai cair em cima desse. Se esse cara cair em cima desse, eles são correspondentes, eles são iguais. Então, como é que eu faço isso daqui agora? Eu vou resolver, ó, 2x sobre 3 igual a x menos 15. Vou colocar uma aqui de baixo. Formou uma proporção. Se formou uma proporção, quase que não sei a palavra, basta você multiplicar cruzado em cruz, lembra? Então é o que eu vou fazer, eu vou multiplicar esse por esse, ó, vai ficar 3x menos 45, isso igual a 2x. Troco de lado, 2x vem para cá, não está aparecendo um x aqui, né? Então fica 3x menos 2x igual a 45. Dessa forma, x vale 45 graus, ok? Eu descobri o valor do x. Agora, eu vou pegar esse valor do x e vou substituir nos ângulos que tem ali para poder descobrir a medida do ângulo. E dessa forma, eu consigo encontrar o valor de A e o valor de B. Então tá aqui, o x é 45. Se eu colocar 45 aqui no lugar do x, vai ficar 45 menos 15. Esse resultado vai me dar quantos graus? 30 graus, galera. Correto? Ou seja, se esse é 30 graus e é correspondente a esse, quer dizer que esse aqui de cima também vale 30 graus. Ora, o B e esse ângulo não são opostos pelo vértice, então eu já descobri o valor do B. O valor do B vale quanto? 30 graus, correto, pessoal? Agora, vamos olhar aqui para baixo para achar o A. Esses dois são adjacentes e suplementares. Lembrando, suplementares dá 180 graus a soma. Então, se A e 30 são suplementares, tem que dar 150. Se eu já tenho 30, dá até para fazer de cabeça. Está faltando quanto? 150 graus. E ele quer A mais B, esse resultado vai dar 180 graus, pessoal. Muito, mas muito tranquilo, muito fácil, não é verdade? Vamos partir para o exemplo agora número 2, beleza? E aí, pessoal, vamos para o exemplo 2, lembrando que eu estou pegando lá da página 207 do livro, selecionei 3 exercícios que eu achei interessante e estou resolvendo, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ele quer saber o valor de A, B e C, tudo bem? Então, vamos lá? Pessoal, B e 40 são opostos pelo vértice, tá vendo? Só lembrando, tá, que essas duas retas aqui, elas são paralelas, tá? Então, se eles são opostos pelo vértice, de cara eu já sei que B vale 40, tudo bem? O que ocorre? Eu vou prolongar esse cara aqui, vou continuar reto, tá ok? Da mesma forma que eu vou continuar aqui, para facilitar a minha vida, certo? Então tá aqui. Observando agora, se eu for pegar esse 40 aqui, ó, lembra da regrinha? Se eu pego aqui e coloco aqui, repara que o C e o 40 são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles terão a mesma medida. Quando eu colocar esses aqui para baixo,
ele vai cair exatamente aqui embaixo. Isso quer dizer que o C também vale 40 graus. Se eu pegar o A e subir o A para cá, ele vai cair exatamente onde o A? O A vai cair aqui, concorda comigo? Ó? Olha só que legal, pessoal, adjacentes e suplementares. Quanto que falta para 180 vai ser o valor do A. Se eu já tenho 105, então eu sei que o C vale, desculpa, né? O A vale 75 graus. Último exemplo da aula de hoje, molecada. Vamos que vamos. Tá aqui no quadro, duas retas paralelas, cortadas aqui por duas retas aqui, né? Que se encontram nesse ponto. Então, qual é o interessante e o caminho mais fácil para você resolver essa questão? Já vou adiantar um conceito para você, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, que você vai aprender no próximo capítulo, sempre vai dar 180 graus. E aí eu vou aprofundar, mostrar para vocês o porquê que dá 180 mais à frente. Mas eu quero que você se ligue nisso, que vai ser a maneira mais fácil de você sempre resolver exercícios parecidos com esse. Bom, para facilitar a minha vida, o que acontece? Ó, eu sei que esse ângulo aqui, ó, esses dois são adjacentes. Se tem 140 para 180, então faltam 40, eu já vou colocar aqui. Da mesma forma que aqui tem 130, aqui vai ficar valendo 50. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos prolongar isso aqui. Ok? Vou prolongar isso aqui. Ok, pessoal? Prolonguei, né? E aí o que ocorre, pessoal? Se eu for pegar esse 140 e for colocar o correspondente dele aqui embaixo, ele vai cair onde? Ó, coloquei aqui em cima assim, ó, tá vendo? Ele vai cair exatamente aqui, 140 graus. E aí aqui tem que ser 40 graus, que é para poder dar 180. O que eu acabei de falar, galera? Que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, vamos olhar aqui, ó. Nesse triângulo, tenho 40, tenho 50, já tenho 90 graus. Tá certo, pessoal? Então, se eu tenho 90 graus, para 180, aqui está faltando quantos graus? Aqui está faltando 90 graus. Correto, pessoal? E aí agora ficou fácil, olha só. Esses dois ângulos aqui, ó, não tem que dar 180? Logo, o M vai ter que ser 90 graus. Por quê? 90 mais 90 é só você diminuir, né? 180 desse. E aí está aí o resultado. Tranquilo e fácil, né, pessoal? Vou ensinar só um macetezinho se cair outro tipo de problema desse, que é o seguinte, ó. Esse ângulo aqui que está virado para lá é sempre a soma desses dois. Você não precisa nem mais fazer esse triângulo. Então é só você somar esses dois sempre que vai dar esse ângulo do meio. Então se você somar 40 mais 50, vai dar 190 graus, ok? Então sempre que tiver uma figura igual a essa, se você quiser saber esse ângulo aqui, ó, como se fosse um olho, né? É só você pegar esse mais esse, que aí você encontra o resultado. Galera, preciso pedir para você dar um like nesse vídeo? Preciso, né? Preciso pedir para você se inscrever no canal? Preciso, né? Se você ainda não fez, está aqui. E aproveitando para dizer o seguinte, hein? Que você tenha uma ótima semana, tá? Respeita seu professor em sala de aula, diminui o bate-papo, respeita o papai e mamãe acima de tudo, tá certo, pessoal? É essa parada. Que você tenha uma ótima semana. Fica com Deus, tá? Essa é a parada. Um abraço.